Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 7 de dezembro, agora na Espanha, 22 horas e 59 minutos, no Brasil, 18h59 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico anual da BTC com o candle regular, e vocês vejam que esse ano de 2022 vai fechar com certeza com esse candle vendedor. E a BTC, ela ostenta esse padrão de 3 candles compradores e um candle sucedido por um candle vendedor no candle anual. Então, a gente basicamente está seguindo o script, o corpo real desse candle anual está compatível com o último corpo real vendedor anual que aconteceu em 2018. Depois 2019, 20, 21 foram 3 candles compradores. Então são 3 compradores para um vendedor, 3 compradores para um vendedor. Então esse é o outro sinal fortíssimo de que a BTC talvez já tenha ultimado o fundo dessa história. No semanal a gente segue com o nosso candle comprador, apesar da violência dessa corretiva. A BTC chegou a fazer a mínima até agora nessa semana em 16.736. Mas a gente está ostentando ainda um candle comprador, ou seja, a nossa migração em direção à média móvel de 200 períodos segue no game. No gráfico diário aqui no Squeeze, a gente está acumulando no patamar da mediana do canal de Keltner, superamos aqui a base da nuvem na projeção, a gente está parecendo que está desenhando aqui fundos ascendentes nos pavios, topos descendentes aqui nos pavios. É possível que a gente exploda em direção ao centro gravitacional tão logo esses candles se aproximem aqui desse setor mais recuado da nuvem ali a partir do dia 10, provavelmente a partir do dia 11, não vai ter jeito, a gente vai encostar na nuvem porque ela está recuando e aí a incursão em direção ao centro gravitacional que está ali em 18.200 vai ser fatal. A gente basicamente vai buscar o patamar da VWAP mensal do mês 11, que está ali nesse patamar de 18.200. No gráfico das VWAPs, a VWAP semanal segue acima da mensal ligeiramente, ela deu uma recuada por conta da violência dessa corretiva das últimas horas. No intraday, a BTC está um reloginho, bateu na lower, voltou para a VWAP. Hoje, todos os sinais fecharam com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, mais um congressista se mete nessa confusão da FTX, o deputado Rich Torres, de Nova York. Ele afirma que o Gensler da SEC é singularmente responsável por não ter evitado o crash da FTX. Segundo ele, se a própria SEC, através de declarações do próprio Gary Gensler, se autoproclama o órgão regulador federal norte-americano sobre esse mercado, por que eles não evitaram esse mega colapso que não para de se espraiar? Hoje, agora, há poucas horas, a deputada federal pela Califórnia, a Maxine Waters, bateu boca aqui no Twitter com o Sam Bankman-Fried. Ela basicamente disse que, baseado nas suas últimas entrevistas, é óbvio que já está claro o suficiente que ele tem informações para prestar um depoimento sobre um testemunho sobre juramento. Ou seja, ela está exortando, e provavelmente ele vai ser intimado, porque ela também ela integra a Comissão de Finanças da Câmara Federal Norte-Americana. Na verdade, essas entrevistas do Sam Bankman-Fried provavelmente vai jogá-lo na cadeia. Ele está falando tanta bobagem e instando as autoridades a tomar uma providência que provavelmente ele deve terminar na cadeia. O próprio Comitê de Finanças da Câmara avalia intimá-lo, está aqui na capa do The Block, e a Casa Branca também está se metendo na história e está exigindo que os órgãos reguladores também intimem o Sam Bankman-Fried. Alguns desses órgãos, por exemplo, a Câmara Federal, vai intimá-lo para prestar um depoimento sob juramento. Enfim, e a blockchain é a única tecnologia viável para a preservação da privacidade em pleno século XXI. Serviços descentralizados de compartilhamento de arquivos e plataformas de mídias sociais rodando na Web3 é a última fronteira de proteção da privacidade dos cidadãos. Enfim, é o novo normal. O Putin afirma
que o ataque que a Ucrânia ultimou a uma base profunda, a 300 milhas da fronteira com a Ucrânia, impõe sim o uso eventual de armas nucleares para a proteção da Federação Russa. E ele quebrou a promessa de não usar os artefatos nucleares primeiro. Segundo essa reportagem aqui da Bloomberg, o presidente Vladimir Putin chamou o arsenal nuclear da Rússia de um fator de dissuasão em qualquer conflito e parou de prometer de não ser o primeiro a usá-las. Ou seja, ele disse ao mundo que pode fazer uso das armas nucleares a qualquer momento. O mundo está pirado e Londres não é mais o centro financeiro da Europa em virtude do Brexit. Depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, a crise por lá recrudesceu e agora Londres não é mais o centro financeiro da Europa. E o presidente do Peru, Pedro Castilho, foi deposto e preso depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado e dissolução do Congresso peruano. Enfim, gente, e na Alemanha, a Polícia Federal Alemã prendeu 25 suspeitos de planejar a derrubada do governo. Um grupo de extrema-direita. Foram presos um soldado ativo das Forças Armadas alemãs e usaram a tropa de elite federal alemã para poder prender esses golpistas que tinham como objetivo derrubar o governo alemão. Enfim, gente, o mundo tá pirado, o Putin quer fazer uso de armas nucleares e a BTC segue resiliente, acumulando, parecendo desenhar aqui uma figura triangular com fundos ascendentes, com topos descendentes. Muito provavelmente, quando a gente se aproximar aqui desse setor mais recuado da nuvem, a partir do dia 10, 11, ela vai ceder à força gravitacional e buscar os 18.300, que é onde está a VWAP mensal aqui na nossa banda de VWAP mensal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.